Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Jesus, declarar corações e pensamentos completamente cativos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós iremos continuar ouvindo a voz do Teu doce Espírito, como a voz de muitas águas. Permaneça sobre nós, permaneça sobre nós, permaneça sobre nós. Espírito Santo de Deus, continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Graça e paz, igreja. Aleluia. Como nós estamos felizes. Obrigada, Miqueias. Obrigada, equipe. É um prazer muito grande receber uma parte do corpo tão preciosa, transbordando em nosso meio. E a última palavra que nós compartilhamos no final do ano passado, o Senhor falou conosco que estava iniciando o tempo das águas. E quando eu falava com o Senhor sobre o que nós iríamos falar hoje, e eu não sabia ainda que seria hoje, eu disse: Senhor, sobre o que nós vamos falar? E Ele falou comigo: cercados. E eu falei: aleluia, parece ser fácil falar sobre isso. Eu falei: onde, Jesus? E Ele falou: Gênesis 2. Falei: opa, parece que eu conheço bem Gênesis 2 e não tem algo parecido com isso lá, né? Mas fui para Gênesis 2. E a última vez que nós falamos que chegou um tempo em que Moisés tinha morrido, e agora o Senhor fala com Josué, e fala para Josué: Josué, levanta e atravessa o Rio Jordão. Mas para isso você precisa se santificar, pegar a arca da presença e colocar a presença à frente. E Josué atravessa, constrói um altar no meio do Jordão e depois do lado de fora do Jordão. E o Senhor ministrou aos nossos corações que nós estamos entrando nesse tempo de provisão, nesse tempo do caminho invisível, nesse tempo onde águas irão tranquilizar, mas irão também fazer nascer a semente que nós plantamos no ano de 2020. E vamos ler Gênesis 2, do 8 ao 15. Projeta para nós, por favor. O que era o Éden? Responde para mim, o que era o Éden? Então tá, então vamos lá, vamos junto. Fala assim: o Éden não era um jardim, mas havia um jardim no Éden. Beleza? O Éden não era um jardim, mas havia um jardim no Éden. Gênesis 2, do 8 ao 15, diz o seguinte: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida. Fala para mim, árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Repete comigo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden, algumas versões vai dizer, do Éden nascia um rio que regava o jardim. Do Éden nascia um rio que regava o jardim. E depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde havia ouro. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado de Tigre, corria para o leste da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Quando eu lia Gênesis, eu sempre me perguntava por quê. O rio que saía do Éden para regar o jardim se dividia em 4. O verso 9 diz que o Senhor fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para comida,
e que no meio dessas árvores havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note uma coisa, a árvore da vida fica próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida fica próximo do livre-arbítrio. A árvore da vida fica próximo da árvore dos nossos direitos. As duas andam juntos, porém estão próximas, mas não andam juntos. A árvore das nossas escolhas, do conhecimento do bem e do mal, estava ao lado da árvore da vida eterna. Porém, enquanto o homem comia do fruto da árvore da vida, ele vivia eternamente com Cristo. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde a árvore da vida eterna. Então, nós não entramos na palavra ainda, mas o que me chama a atenção é que os nossos direitos anulam a vida eterna. Os nossos direitos nos afastam do ambiente de relacionamento com Deus. Os nossos direitos estão completamente à nossa disposição, mas há um preço. Há um preço quando eu digo assim: mas eu tenho o direito de ser feliz, agora eu quero ser feliz, agora eu vou deixar a minha família porque eu quero ser feliz, eu quero conhecer a vida, eu casei muito novo, eu casei muito cedo, eu não tive oportunidade de viver o mundo, então eu tenho o direito de viver o mundo, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, eu tenho o direito de me justificar diante de quem me humilhou, eu tenho o direito de me justificar diante daquele que foi injusto comigo. Sim, nós temos o direito. E esse direito, ele foi plantado pelo Senhor no jardim, ao lado da árvore da vida. Só que quando o homem escolhe usufruir desse direito, do bem, do mal, do conhecimento, da vida e da morte, ele é expulso do jardim. E ele perde o direito de provar da vida eterna. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que esse seja a nossa frase do ano. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando vier aquela pergunta assim: mas crente pode fazer isso? Mas crente pode fazer aquilo? Lembre desse versículo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gênesis 2:10. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden, que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. Da terra do Éden nascia um rio, regava o jardim, e depois se dividia. Aonde na Bíblia fala que nasce um rio? Do trono. Quem é o rio que flui? Eu fiquei parada aqui no jardim. Eu fiquei parado no Éden. E eu fiquei: Deus, o que é o Éden? Pai, o Éden. Deus, por que o Éden? E a Bíblia diz que o Éden, a Bíblia diz não, o Éden nunca foi encontrado pelos cientistas, nunca foi encontrado pelos historiadores, é um ambiente que nunca foi encontrado. Apocalipse 22:1 diz o seguinte, presta atenção na palavra, que eu não quero induzir vocês a crerem em algo, eu quero que vocês desfrutem da palavra. Apocalipse 22:1 diz o seguinte: então o anjo, olha o que João está dizendo, que ele viu. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, transparente como cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E aí eu fiquei pensando, Jesus, o Éden não era o jardim, o Éden era alguma coisa. O jardim foi plantado no Éden, mas do Éden fluía água, fluía rios. Mas de onde flui rios? E aí eu fui para a palavra, e a palavra o tempo todo vai nos dizer que os rios fluem do trono de Deus, flui da morada do Altíssimo, flui da onde Ele habita, flui da onde Ele está sentado.
E João 7,38 diz assim: pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior daqueles que creem em mim. Então vamos lá. Aquele que crê em mim, rios brotarão do seu interior. Quando eu creio em Jesus e recebo Ele como Salvador, o que acontece? O rio vem para dentro de mim. O Espírito Santo vem para dentro de mim. Então, o rio é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, o Éden, a palavra me faz crer que o Éden era o trono de Deus, era o próprio Deus. Fluía dele esse rio que regava toda a terra. A fonte que flui águas que a palavra nos fala é do próprio Deus, é do próprio trono. E é uma água que produz vida eterna. Que Jesus diz: deixe vir a mim aqueles que têm sede, para que bebam e se saciem. Então vamos lá. Gênesis 3:24 diz o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Eu acho lindo, eu fico pensando essa espada. Ele colocou um querubim com uma espada que ficava andando ao redor, protegendo o Éden. Para guardar, olha como termina o versículo, está aqui? De um lado para o outro, a fim, presta atenção nessa última frase, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. A fim de guardar o caminho da eternidade. Quem é o caminho? O querubim escondeu o caminho, mas Jesus veio para revelar o caminho. E aí ele vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao rio, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus veio para revelar o caminho escondido. E a Bíblia diz que a espada flutuava de um lado para o outro. E a Bíblia diz que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é como uma espada que corta para todos os lados. A palavra é como uma espada que corta para todos os lados. Então, o caminho escondido por Deus foi revelado na cruz através de Jesus. Por meio da sua palavra, temos acesso à árvore da vida que foi guardada, a vida eterna que foi escondida. Através do primeiro Adão, perdemos o jardim, mas através do segundo Adão, teremos acesso ao jardim. E a Bíblia diz que Adão, ele era jardineiro, porque ele recebeu a incumbência de cuidar do jardim. Ele era pastor também, porque Adão colocou o nome em todos os animais, Adão pastoreava todos os animais. O primeiro Adão era jardineiro e pastor. E por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Mas por meio do segundo Adão, que é pastor e que é jardineiro, entrou a salvação, entrou a vida eterna. Aleluia! E agora a gente vai começar a palavra. Gênesis 2:10, de novo. Vamos lá. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E ali ele se tornava em 4 braços. Mas por que 4? E essa era a minha pergunta: por que 4? Por que 4? Na Bíblia nada é por acaso, tudo é intencional. Por que 4? E lendo eu entendi que 4 representa a totalidade do mundo. Norte, sul, leste, oeste. As estações do ano são 4 estações, né? As fases da lua. Você vai notar que o que representa os 4 cantos da terra são representados pelo número 4. Então o número 4 na Bíblia representa a totalidade do mundo, a totalidade da terra.
Apocalipse 7:1 diz o seguinte, presta atenção. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, na visão de João, 4 anjos cercavam os 4 cantos da terra. Então, número 4 representa a totalidade do que nós vivemos, do nosso espaço. Então, nós entendemos por que esse rio saía do trono, dessa fonte celeste, esse rio saía de Deus. E ele se repartia em 4, porque ele se repartia na totalidade da terra. Ele se repartia para que toda a terra tivesse acesso a esse rio. E esses rios, eles não foram acabados, aniquilados desde que o jardim foi fechado. O primeiro rio ainda é desconhecido, mas Rio Tigre, Rio Eufrates e o Rio Avilá são rios mencionados após o tempo do jardim. Então, antes que nós nascêssemos, antes que nós fôssemos gerados, o Senhor já tinha distribuído um rio para que nos cercasse por todos os cantos. Ele já tinha distribuído a abundância para que nos cercasse. Ele já tinha distribuído a provisão para que nos cercasse. E Gênesis 2, 11 e 12 diz o seguinte: o primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é ouro bom e de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. Algumas versões diz ouro bom e outras diz ouro puro. Pison rodeia a terra do ouro puro, mirra e de pedras sardônicas. Pison quer dizer aumento, espalhar, aquele que rodeia, que cerca. O que é ouro bom? Ouro bom é o ouro que é puro. Puro de impurezas, puro de metais. Um ouro que é puro. Mas como o ouro é purificado? Geralmente o ouro, quando ele é extraído, quando ele é conquistado ali na terra, ele vem um ouro sujo de terra, vem um ouro sujo de metais, né? Ali o garimpeiro que extrai aquele ouro, pega um ouro sujo. E para que aquele ouro seja purificado, aquele ouro é levado ao fogo. No fogo, os metais impuros, as sujeiras são leves, elas flutuam e o ouro desce para o recipiente e ali há separação. Então, o ouro puro, ele é passado pelo fogo. E achei lindo porque o Senhor tem falado conosco sobre Daniel. E o fogo purifica, mas há um preço quando nós vamos para o fogo, né? Daniel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para o fogo porque decidiram não se misturar, não comer das iguarias do rei. E eu creio que 2020 foi um ano que nós fomos provados pelo fogo. 2020 foi um ano que nós passamos pelo fogo. E muitos como Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram ficar no fogo da purificação. E muitos se absteram de ir para o fogo e se renderam às iguarias do rei. Mas esse rio que cerca o ouro puro, onde há ouro refinado, cerca aqueles que estão aqui e aqueles que suportaram a pressão do fogo e usaram ela para purificação. Então, esse primeiro rio cercava também uma terra que tinha mirra, óleos essenciais, uma resina aromática, que diz que aqueles que têm, simbologicamente eu trago para aqueles que têm o perfume de Cristo, são cercados pelos rios. Aqueles que cheiram Cristo, aqueles que têm o perfume caro de Cristo, estão e permanecerão cercados pelo rio. E também esse primeiro rio cercava uma terra que tinha uma pedra muito especial, pedra sardônica. E a Bíblia diz em Apocalipse 4:3, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Olha só, João viu o trono, e no trono ele viu um homem assentado. E esse homem que estava assentado era semelhante à pedra sardônica que o primeiro rio cercava.
Então, aqueles que se parecem com Cristo são cercados por Ele. Aqueles que se parecem com o Pai são cercados por Ele. O segundo rio, que era Gion, que rodeia toda a terra de Cuxi. Gion quer dizer corrente que arrebenta. Corrente que arrebenta as margens. Esse rio que vai para a terra de Cuxi, quer dizer da descendência de Cã e neto de Noé. Da descendência de Cã, neto de Noé. Por que Noé teve netos? Por que Noé teve netos? A descendência de Noé, ela só foi possível porque as águas do dilúvio guardaram uma geração fiel. Noé só teve geração e descendência porque o Senhor usou as águas para guardar um homem fiel e a sua família. Então, as correntes, as águas do dilúvio destruíram toda a margem do pecado, destruiu toda a concordância do mundo, destruiu tudo que estava acontecendo de sujo, que os céus não suportavam, mas protegeu um homem fiel. Então as águas do Gion protegem a geração de um homem fiel. E olha só aonde esse rio aparece novamente. Quando Davi está próximo da morte, 1 Reis 1:33, quando Davi está próximo da morte, a Bíblia nos diz que o outro filho de Davi se faz rei. Ele vai lá, ele se anuncia rei, ele é coroado rei pelos que estavam próximo dele. E aí vão contar isso para Davi, Davi já bem próximo da morte, e Davi diz o seguinte: levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretias, os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. E Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo estava fazendo grande alvoroço. E esse barulho que vocês estão ouvindo. 1 Reis 1:46 diz: agora Salomão é rei. Davi podia ter falado assim: traz Salomão aqui no meu leito de morte, que eu quero ungí-lo rei. Samuel, traz Salomão aqui que eu preciso impor as minhas mãos sobre ele. Mas Davi diz, simbologicamente, pegue Salomão e leve ele até Gion, até aquela fonte de água. E lá naquela fonte que arrebenta todo o pecado, que arrebenta todos os padrões, que arrebenta tudo que está errado, que arrebenta tudo que está fora do combinado com Deus, leva ele lá e faz ele rei. E quando o Salomão vai, é feito rei, então aquele outro rei que não estava nos planos de Deus, que não foi chamado por Deus, que a si mesmo se nomeou, aquele rei cai. Porque na fonte de Gion, os padrões do mundo caem para que a palavra de Deus se levante. Amém? Terceiro rio, Hidekel ou Tigre. Esse é o terceiro rio que fluía do trono. Que quer dizer rápido, que corre, que quer dizer que anda, que vai. E eu quero dizer algo para você. Só anda rápido quem tem visão do destino. Você já viu que quem é inseguro não anda? Espera para dar um passo depois do outro, pede opinião, pergunta, não tem certeza se vai, se fica. Mas quem tem visão do destino, vai rápido, porque sabe para onde está indo. Esse rio fala de visão privilegiada, fala de quem é encontrado por Deus. E olha onde esse rio aparece, Daniel 10:4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. Só Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram escondendo-se. Quem não tem visão do futuro, quem não tem visão do destino, se esconde e foge. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé, preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés à cabeça. E ele disse: não fique com medo, Daniel.
pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou. Repete comigo, desde a primeira vez que você se humilhou. Desde a primeira vez que você se humilhou. Não é a primeira vez que alguém te humilhou. Não foi quando ele foi humilhado pelo rei, quando ele foi humilhado pelos soldados do rei. Desde a primeira vez que você se humilhou. E aí, na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Então, esse terceiro rio, ele fala da visão de quando Deus para fazer algo com você, do quanto você é importante, de onde você estiver, o Senhor é a resposta daquilo que você deseja, daquilo que você tem clamado, desde que o seu clamor seja com base em princípios cumpridos. Desde que o seu clamor seja com base em obediência. Desde que o seu clamor seja no caminho e não fora do caminho. Muitas pessoas estão clamando, orando, buscando algo, mas estão fora do caminho que o Senhor traçou para você. E é um caminho que você sabe com muita clareza. Não é igual a ovelha que se perde, que não sabe onde está e que precisa que o pastor ajude. Mas é como o filho pródigo que realmente sai do caminho e começa a clamar. E mesmo quando o filho pródigo clama lá na miséria dele, o pai não vai até ele. O pai espera que ele volte para o caminho. Então o seu clamor tem sido ouvido. Mas o Senhor deseja que você volte para o caminho. Que você volte para o caminho da obediência. Para o caminho que Ele traçou para você. E por fim, Eufrates, o quarto rio. E o quarto rio quer dizer frutífero, o rio bom e o rio da abundância. E esse rio, ele aparece, o rio Eufrates, ele aparece em várias referências bíblicas. E geralmente ele está se referindo à expansão de lugares, aos confins da terra. Por exemplo, vamos lá, do rio Eufrates até os confins da terra. Geralmente esse rio está falando de expansão, de lugares grandes, de grandes terrenos, de conquista. Mas é bem interessante quando o Senhor quer falar com Israel e que ele usa esse rio. Presta atenção nessa história. Assim me disse o Senhor. Deus falou com Jeremias, Jeremias 13, 1 ao 11. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe sobre os seus ombros. Não o coloque na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e traze sobre os teus ombros, e levanta-te sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates. E esconde ali esse cinto na fenda de uma rocha. E fui, escondi o cinto junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Sucedeu que ao fim de muitos dias, que o Senhor me disse: levanta-te, vai de novo ao Eufrates, toma dali o cinto que eu te ordenei que escondesse. E eu fui ao Eufrates, cavei, peguei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que nada para nada presta. Porque como o cinto está pegado nos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor de toda a glória, mas não deram ouvidos. Olha só, Deus fala para Jeremias: pega um cinto, bota no seu lombo, leva até o rio Eufrates, chega lá, você enterra ele na pedra. Depois Deus disse: volta lá, desenterra o cinto estava podre. E ele disse: assim será, assim está sendo o povo de Israel, porque eu fiz eles para eles andarem colados juntos a mim, em intimidade comigo, em relacionamento comigo, sendo o meu povo e eu sendo o Deus deles.
Mas eles me trocaram por ídolos, eles me trocaram pelas vontades próprias, eles me trocaram por prazeres, eles me trocaram por festas, eles simplesmente me trocaram. E agora eles serão como esse cinto que não serve para nada, apodreceu. Eu vejo que o rio Eufrates, ele é o limite entre a prosperidade e a degradação espiritual. Entre a prosperidade e a morte. Porque Jeremias podia ter enterrado aquele cinto em qualquer lugar. Deus poderia ter dito para ele, enterra debaixo de uma figueira. Mas ele disse, vai até o rio e enterra, mas não coloca no rio. A Bíblia diz o seguinte, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Porque água fala de prosperidade, fala de abundância. Não faz muito sentido lançar um pão sobre as águas, porque provavelmente ele vai derreter. Mas geralmente o que o Senhor manda a gente fazer não faz muito sentido. Mas a gente faz e a gente vai colher os frutos da obediência. E aí, quando ele enterra aquele cinto, que significava o que o Senhor fez para eles serem próximos dele, quando ele enterra, derrete. Mas na parábola dos talentos, o homem que enterra o talento degrada, acaba, perde tudo. Então há uma linha muito fina em lançar os seus pães, entre lançar o seu pão sobre as águas e entre enterrar o seu talento. E às margens do rio Eufrates, você vai precisar decidir se você vai lançar o teu pão sobre as águas por fé, mesmo sem entender, ou se você vai pegar o talento que o Senhor confiou a você e enterrar e deixar derreter. E perder tudo. Porque Moisés tinha uma palavra, mas ele não entrou na terra prometida. Você tem uma palavra, mas você precisa pegar os seus talentos, pegar o seu pão e lançar sobre as águas do rio para que você prospere. Você precisa, pela fé, em obediência, pegar aquilo que o Senhor te entregou e ir com tudo para lançar sobre as águas e fazer prosperar. Então o último rio, ele fala desse limite entre a deterioração e a prosperidade. Salmo 72:8, Davi diz assim, que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Então o rio Eufrates falava de abundância, de delimitação de um território grande, enorme, de tudo aquilo que o Senhor te entregou e conquistou para você desde antes de você nascer. Mas a pergunta é, o que você tem feito? Você tem enterrado para morrer? Ou você tem lançado sobre as águas para multiplicar, para que outros encontrem? E terminando, eu quero que você se coloque de pé. Apocalipse 22, do 1 ao 3, projeta pra gente. Quatro rios, 4 circunstâncias possíveis da nossa vida, 4 direções, 4 refrigério. E Apocalipse 21, do 1 ao 3 diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como o cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Próximo. E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano. Uma colheita para cada ano. Uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Rios correm do trono do Cordeiro, onde está a árvore da vida, onde está a eternidade. E Cristo veio para que por meio dele o caminho fosse revelado. E para que através dele nós tivéssemos acesso ao Pai, ao Éden, ao Senhor. As águas que correm do trono te cercarão por todos os lados. As águas que correm do trono
te cercarão pela direita, pela esquerda, por trás e por diante. Porque as águas que correm do trono foram liberadas para você antes que seus pais sonhassem com você, antes que você fosse gerado, antes que você fosse desejado. Rios corria do trono para você, rios corria do trono para te encontrar, rios corria do trono para te suprir, rios corria do trono para te prover. Já está tudo disponível, já está tudo pronto, já está tudo à sua disposição para você desfrutar. Você está cercado com os rios, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que os teus rios alcancem os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão diante de um rio, com indecisão, sem saber se lança o pão sobre as águas ou se enterra. Deus, em nome de Jesus, que sejam despertados a lançar o seu pão, a se lançarem completamente nos rios. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nós queremos provar, e nós queremos desfrutar, e nós cremos que esse ano é um ano em que nós viemos a consciência daquilo que nos cerca, daquilo que está disponível. E é um ano em que nós vamos colher, não por magia, mas por princípio, porque nós estamos em uma igreja, em uma geração, e um povo disponível e disposto a lançar os seus pães, lançar os seus pães sobre as águas, para que pela fé, depois de muitos dias, o encontrem. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra gere vida no coração dos seus filhos, em nome de Jesus, amém e amém.